É uma lógica dual, como se as coisas na realidade elas estivessem sempre em oposição, né? Essa ideia do binarismo, né? Masculino, feminino, homem, natureza. Dualismo. É um dualismo que parece que todas as relações elas passam sempre por essa ideia de dual, quando na verdade são relações, né? Não podem ser duais, porque elas estão inseridas num todo. Não existe... Mas a relação tem... Ela pode ser ela tem como requisito duas coisas. Não existe relação com uma coisa. Isso aí é um ponto de vista. Isso é relativo. Isso é uma proposição ontológica. Sim, exatamente. Não, o próprio termo relação, ela tem que ter duas coisas no mínimo. E a relação eu está do corpo reproduzindo Platão. Exatamente. No Teteto está dito isso aí mesmo, que existia esse debate 2.500 anos atrás. O que é a essência da realidade, das coisas, né? É a substância ou é a relação? Então existia a proposta do Heráclito e uma proposta do Parmênides. Isso aí que é avaliado lá no Teteto. E daí ganhou, na metafísica ocidental, ganhou a tese da substância. Que não é da relação, claro. Não é da relação. Agora, na metafísica chinesa, por exemplo, a tese desde sempre defendida é a da relação. A essência das coisas é o yin e o yang. Mas o yin só é yin por causa do yang. E essa... só é yang por causa do yin. Não, é porque você falou do duro, né? A partir do momento que você começa a ter esse debate sobre... eu não sei como é que é o surgimento da filosofia do meio ambiente, como é que começa esse processo de discussão. Mas o pouco que eu li, pelo menos dentro dos movimentos que tem essa coisa mais aplicada à prática, isso não tem um viés um pouco marxista, aquela coisa assim, da década de 60, do movimento da... Porque até então a filosofia que o Marx coloca, ela só se preocupou em compreender o mundo, cabe agora transformar, né? Se existe dentro desse processo, né, da discussão, uma coisa meio de pragmatismo que acaba imperando, né? Porque chega um determinado momento que a academia ela já não responde mais as questões do homem sobre o próprio homem e o ambiente no que ele vive. Como é que se dá esse processo de surgimento desse movimento ecológico, dessa preocupação com o meio ambiente, dentro dessas disciplinas que tradicionalmente não se preocupavam com isso, né? Tanto que a gente pega as ciências sociais, a gente pega a filosofia, até a década de 50 a escola de Frankfurt começa a surgir, começa a desconstituir esses objetos que antes eram fixos, né? A ideia de que a razão levaria ao progresso inexoravelmente, né? Como é que surge o movimento ambiental, né? Essa perspectiva dentro da filosofia? Muitas questões, né? Podia ficar conversando por horas e horas a fio e... Esse é o objetivo. Certamente eu não... Começa a responder a questão da aliança, primeiro as damas, os cavalheiros. Não, as questões, na verdade, elas podem se complementar, né? Vamos lá. Então, são duas coisas, né? Vamos da interpretação. Agora, uma coisa é o ambientalismo militante, né? E outra coisa é a filosofia do meio ambiente. Elas são interligadas, mas não necessariamente são a mesma coisa. Então, quando começou a filosofia do meio ambiente, quando começou o ambientalismo, você poderia dividir. O ambientalismo eu chamo a militância. Isso mas o que? O Greenpeace? Não. Antes ainda? Muito antes. Isso, bom, tem várias interpretações, né? Pode dizer, por exemplo, até as regulamentações medievais de proteção dos bosques reais, por exemplo. Ou madeira de lei, que a madeira de lei é uma questão que remete ao Brasil colônia, quando já tinha uma grande exploração das madeiras, então teve uma lei que proibia, por isso é madeira de lei, né? Então isso aí tu tem uma que pode remontar. Agora, enquanto movimento social, ele começa ele se estabelece na década de 50, 60, particularmente nos países industriais. Por quê?
porque o movimento ambientalista ele nasce desde o ponto de vista da escassez. Antes existia escassez de recursos naturais, já uma visão ontologicamente chamada algo de recurso. É uma visão ontológica. E na perspectiva da escassez, que nasce a preocupação social de que se faça uma proteção desse recurso. Sustentabilidade. A sustentabilidade isso aí é um conceito que vai surgir no começo da década de 90. Então é tardio, extremamente tardio. Se fosse mais antigo, na década de 90. Ele é um conceito que é consolidado na época 92. É o desenvolvimento sustentável. Antes disso, o antecedente é um economista, Ignacy Sachs, ele propunha o ecodesenvolvimento. Mas, então, 1990 é pouco tempo atrás, né? Sim, vai fazer 18 anos. Então, 2012 tem o Rio Mais 20, né? Que é a Convenção da Biodiversidade. Então, voltando, eu tinha perguntado o surgimento do movimento ambiental. Como é que sai? Porque eu não sei, né? Eu não sou filósofa, mas até um determinado momento a gente sempre vê a filosofia presa dentro desse academicismo, né? A gente não vê essa coisa voltada à praxis, né? Essa reflexão voltada para a questão do ambiente. Aí a gente tem, eu penso uma crítica marxista. Acaba não sendo marxista, mas assim, pelo menos assim, até a década de 50, década de 60, a gente não vê os movimentos sociais surgindo, né? O próprio debate sobre a relação homem-natureza, homem-sociedade, até que fim. A gente, na verdade, a gente deve tudo, acho, muito à escola de Frankfurt, né? Que abre esse debate dentro da academia, né? Que é o rompimento dessa lógica acadêmica de compreensão, né, da realidade, assim. Até aquele momento tu não tinha estudos de sociologia sobre o impacto das empresas no meio ambiente, do capitalismo. Na verdade, não se discutia capitalismo, né? Aí me pergunto muito isso. Existe uma ecologia marxista. Isso aí existe. Se chama, inclusive é a tônica da ecologia política, chama a escola da ecologia política. Agora, a filosofia do meio ambiente, propriamente dita, ela tem antecedentes na década de... Bom, por exemplo, o Thoreau, né? Henry Thoreau, ou então o John Muir, ou tem outros, né? Poucos. Mas isso aí são pensadores que estavam já dedicados para pensar a questão da natureza. O próprio Jack London, né? Jack London, isso aí bem depois. Né? Mas daí... Mas o movimento, a militância, quando o pessoal começa a fazer barulho. Isso aí é na década de 50, 60, né? Lá nos países de industrialização avançada. Então isso reflete nos países de industrialização tardia, vamos chamar assim, na década de 70. Né? Então a Agapan, que é a ONG mais antiga aqui da América em atividade, que é a nossa aqui de Porto Alegre, né? Fundada pelo Luxemburgo e tal, 1971 é a fundação. Então, década de 50 e 60 nos Estados Unidos, na Europa, década de 70 no terceiro mundo. Né? Não gosto de usar esses termos. Bem divergente. Político, né? É um termo, na verdade, geográfico. Mas a questão... Então, daí na década de 80 se conformou, se fez grande avanço na direção da formação de uma legislação ambiental. E na década de 90 o movimento ele retrocedeu, porque se acreditava que tendo consolidado uma legislação ambiental seria suficiente. E isso foi muita batalha mesmo. Se fez a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, se criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente. 81. Política Nacional, sim. Uma lei. Daí tem
Bom, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é de 2000. E além disso, a gente tem várias resoluções do CONAMA, né? A gente tem a criação em 99 a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui em Porto Alegre. Né? Em 2004 a gente tem o Conselho Estadual do Meio Ambiente sendo criado no Rio Grande do Sul. 2004 só? Então... Não, perdão. 94 Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então... Isso aí são conquistas da década de 80, o movimento ambientalista no Rio Grande do Sul retrocedeu e agora existe uma iniciativa de retomada do movimento, mas agora numa perspectiva de relacionamento próximo de outros movimentos sociais, que é uma coisa que não existia. O movimento ambientalista ele sempre caracterizou o seu movimento de classe média.